pessoal. Ver se alguém vai entrar. Estou aqui hoje no meu novo espaço. Bom dia Dani, bom dia. Hoje estamos da Espanha, de Madrid, né, querida? Tudo bem? Bom dia, Bru, Cris, Tati. Tati também está dos Estados Unidos, né? A gente está muito internacional, gente. Fala a verdade. Tudo bem? Nossa, entrou bastante gente junto. Vocês estão vendo que eu mudei o cenário hoje? Hoje eu estou embaixo. Comprei um tripé, tomei vergonha na cara. E eu estou em volta das minhas pedras, da minha salinha de atendimento aqui improvisada. Vocês me falam se o áudio tá bom, por favor? Ricardo deu um joinha. Desculpa, querida, da Irlanda também. Então estamos Irlanda, Estados Unidos, Espanha, Portugal tem o pessoal geralmente, eu não vi ninguém ainda. Então, obrigado, é uma super honra. Olha lá, United States of America. Sabadão, Bru, querida, tudo bem? Gente, tudo bem? Tô dando mais uns minutinhos pro pessoal entrar. Minutinho não, né? Mais um segundinho pro pessoal entrar. Tá bom? Um ótimo dia a todos nós, nesse super sábado. Legal, feliz. Que alegria também, tô super feliz, gente. Vocês não imaginam, né? O pessoal às vezes... Bom, na verdade vocês já me conhecem, sabem que eu tô feliz de verdade. Valeu, querida. A Miriam, né, que deu o áudio bom. Obrigado, querida. A imagem que tá... Eu acho que a imagem, Dani, é da sua conexão, eu acredito. Tá bom? Olha lá, Piauí ainda estamos em território nacional, né? Mas é longe também, né? Quase international. É mais longe para ir do que pro lado, né? Para os hermanos. Tá bom, gente? Salve a todos. Então, obrigado, de verdade. Bom dia para todo mundo. Para mim é muito, muito feliz. Valeu, Bernardo. É muito feliz. Eu estou muito feliz de estar aqui, né? Por um motivo muito simples, né? Quem já fez meus cursos sabe que eu falo nem uma tagarela, não cala a boca nunca. E às vezes não dá tempo de falar tudo que a gente quer, né? E aí eu também não sou muito das câmeras, não era, né? E agora a vida, olha lá, pelo menos uma de Portugal chegou, né? E agora a vida me obrigou, né, no bom sentido, a ficar mais amigo dos vídeos e tudo mais, então eu estou utilizando esse tempo para conseguir passar um pouquinho mais, né, ou conversar um pouquinho mais com vocês que já fizeram os cursos, e aqueles que não fizeram também têm a chance de aprender um pouquinho mais, tá? Então, para mim é uma grande felicidade, né, estar aqui nesse pedacinho de serviço, né, que é poder ajudar vocês, né, a trazer um pouquinho desse conhecimento que já me ajudou tanto, tá bom? E hoje, gente, Catarina Gana entrou, que honra, gente. Catarina Gana, para quem não conhece, um dia procurem ela. Ela é uma gemo-astróloga, né? Uma grande amiga nossa, minha e do Jorge. Conhece tudo de astrologia e gemas. Tem um canal no YouTube, depois ela pode colocar para vocês aí, tá bom? Então, gente, a gente tá hoje, né? O foco de hoje é o nosso assunto de cristais mestres, né? Nossos tão queridos cristais de quartzo, informações especiais, né? Talvez um dos estudos mais fascinantes dentro da cristaloterapia, né? Para mim, né, quem já me conhece, ou vocês quiserem um dia ir numa loja comigo, ou quando a gente for ano que vem lá para Diamantina, dá para ficar horas e horas e horas e horas falando, buscando cristal mestre e tudo mais, porque é um estudo totalmente à parte, assim, né? Mas é incrível. Então vamos contextualizar, né? Para aqueles que conhecem e para aqueles que não conhecem, inclusive essa contextualização ela é importante para que vocês possam entender por que eu sou tão chato e cri-cri, seguindo a linha do Duncan, quando a gente vai selecionar um cristal mestre na sua perfeição, em coisas assim. Então vamos lá, o que é um cristal mestre? Um cristal mestre, basicamente o estudo ele é de cristais de quartzo branco, transparentes, né, que são cristais que nascem naturalmente, né, então é esse daqui, é o clássico, né, dióxido de silício, então a gente tem a molécula básica tem um átomo de silício e 2 de oxigênio, e esse mineral, né, o quartzo, que é esse aqui, na verdade é o quartzo no geral, mas a gente está falando do quartzo branco, o quartzo no geral é o mineral mais abundante na Terra, tá? Em termos de elemento, a gente tem os dois que são os mais abundantes, a sílica
né? O silício, sempre me confundo a sílica e o silício, mas bom, é o S, né? E o oxigênio, né? Oxigênio, 47% da camada, né? Da nossa crosta é oxigênio e 27% é o silício. Ou seja, né, se juntar os dois, né, a gente tem praticamente quartzo, né, quando ele se cristaliza no quartzo, forma-se também um mineral mais abundante da Terra. Né? Então, quer dizer o quê? Primeiro, esse cristalzinho aqui, esse serzinho, ele é um cristal que ele permeia todo o planeta, praticamente, não sei se todos os países, mas grande parte, né, dos países todos. Então ele já tem essa história de ser o grande ser, né, do planeta Terra, se a gente pudesse resumir, né, o ser mineral, né, que seria a representação do que mais tem na Terra, do que seja a Terra, é justamente o quartzo. E dentro de uma família gigantesca do quartzo, a gente tem os cristais de quartzo branco, transparentes, também chamados de hialinos, tem um monte de coisa, eu não sou geólogo, desculpa se eu falar algum termo errado, tá? Mas esses seres aqui, basicamente, eles são os seres mais importantes, sem sombra de dúvida, não porque eles são melhores do que ninguém, mas é porque eles se apresentam de diversas maneiras, né? Existem diversas expressões. Primeiro, tudo que a gente fala hoje tem que ser de formações que elas são 100% naturais. Por quê? Porque essas cristalizações, elas são extremamente comuns, mas tem algumas cristalizações que elas são muito especiais, ou seja, elas crescem com formatos muito especiais e peculiares que fazem com que o cristal tenha características também especiais. Mas, gente, a gente está falando de um cristal mestre, não é tipo mestre, né? O que é o tipo mestre? Tipo mestre é esse monte de gente que tem no mundo aí que se diz mestre, né? E que não é mestre nada, que só acha, só faz ali tipo mestre e não te leva para dentro de você, não faz você evoluir, fica querendo que você fique atrás deles ou que você pague dinheiro para um monte de coisa. Mestre é mestre. E dentro do reino mineral, para ele ser um cristal mestre, ele tem que ter as características perfeitas de um cristal mestre. Não é tipo, né? Ah, mas ele é parecidinho, ó, ele tem só uma quebradinha a mais ali, é uma facezinha, mas ele é pequenininha, dá para considerar? Não dá. Tem que ser exatamente o cristal mestre perfeito. Por isso que muitas vezes, que é até a pergunta de muita gente, por que eles são tão difíceis de achar? Porque eles são mestres, eles são raros, né? Não é uma coisa que dá... Mestre, não sei se vocês já entenderam, né? Eu entendi. Né? Mestre é muito raro de você encontrar um verdadeiro mestre, né? Aquele que é o profundo, verdadeiro, humilde, simples. Eles são mais difíceis de encontrar do que com qualquer outra coisa. E no cristal também, tá bom? Então, dentro desse estudo, lógico, não tem como a gente falar de todos hoje. Existem muitas pedras, muitas pedras, mas eu acho assim, até misturando, estou pegando algumas perguntas que já me fizeram, que eu vou para o final nas perguntas, a Carla me perguntou, mas dá para eu já começar estudando ou utilizando um cristal mestre? Dá sim, numa boa, mas não é melhor eu começar por uma pedrinha mais simples? Depende muito, né? Se tiver na hora de você usar um cristal mestre, ele vai chegar e você vai fazer um trabalho com ele, seja você iniciante, avançado, não tem uma regra, tá bom? Então, dentro dos cristais mestres, eu vou passar, gente, eu vou tentar, eu tô com o meu tripézinho aqui, passar algumas fotos para algumas pessoas poderem entender alguns cristais mestres, depois eu falo um pouquinho mais deles, tá bom? Então, aqui a gente tem a foto de um cristal mestre Phantom, né, que é um cristal mestre que ele precisa ter marcas de crescimento dentro dele, tá? Esse aqui é o cristal que eu vou falar mais já. Eu vou só dar uma passada geral para as pessoas que nunca viram um cristal mestre entenderem, tá bom? Então esse seria o cristal mestre Phantom. Aqui eu tenho o Star Seed, que nessa foto acho que vocês não vão conseguir ver tão bem, mas que já eu falo dele também. A gente tem o cristal Celestial, né, que é um cristal que ele tem, que inclusive tem uma pergunta da diferença do Celestial para o Catedral, que já eu respondo. Né? Então é um cristal, esse Celestial ele nasce de diversas, ele cresce muito mais rápido, então ele cresce todo torto, assim, com várias coisinhas ao mesmo tempo, que nem esse daí. A gente tem o cristal Mestre Isis, que ele precisa ter um pentágono, né? Se vocês olharem nesse desenho, esse cristal ele tem um pentágono, sendo que geralmente as duas arestas de cima elas são mais alongadas e as de baixo são um pouquinho
menores, mas às vezes até essas de baixo são um pouquinho maiores, mas ele tem que ser perfeitinho esse pentágono com esse formato. A gente tem o cristal arquivista, que ele cresce com arquivos, né? Ou seja, são triângulos que ele nasce, ó, se vocês olharem nessa foto, vocês estão conseguindo ver a foto, né? Depois a imagem foca. Eu acho que é a conexão de vocês, tá, gente? Então, tem esses triângulos, né, que crescem nas faces, em cima do cristal, que são os cristais arquivistas. Esses são super raros, inclusive. A gente tem cristais arco-íris, né, que são cristais que eles têm quebras dentro, e aí dentro aí reflete a luz como chama? Reflete a luz e forma o prisma, né, do arco-íris. Tá bom? A gente tem o lemuriano, que eu pus esses dias, que são cristais com essas... Pediram para eu tirar os comentários, mas eu não sei tirar. Então, se alguém quiser escrever aí, e aí eu tiro depois, tá bom? Então tem o cristal lemuriano, né, que é o cristal que ele tem essas estrias, e é um cristal muito, muito especial que eu vou falar hoje também. Vou falar de mais um ou dois só, tá? O cristal chave, que é o cristal que tem um buraquinho, né, de um outro cristal dentro dele, né? É só baixar... Eu não sei baixar os comentários, gente. Alguém me fala como que eu faço isso? É só pôr nesse... Bom, eu não sei. E se alguém quiser me escrever aí, eu tiro os comentários. O cristal chave, ele tem um buraquinho de uma chave, né? Que seria, a inclusão seria um outro cristal que nasceu junto dele, e aí depois esse cristal saiu e ficou com esse buraquinho. Eu vou só ver aqui se eu consigo tirar os comentários, desativar os comentários, desativei, gente, pronto. Eu acho que dizem que quando a gente tira os comentários fica melhor, no final eu volto os comentários, tá bom? Aí, gente, eu vou mostrar mais dois aqui e a gente já começa a aprofundar um pouquinho mais por causa do nosso tempo e para ficar mais legal para as pessoas que já sabem. Aqui é um cristal autocurado, tá? Que ele é um cristal que ele quebra, e nessa quebra dele ele existe uma recristalização. Então, se vocês olharem bem, vocês vão ver que tem várias pontinhas de cristal, que aquilo foi recristalizado ao longo de muito tempo. Tá bom? Ele chama cristal autocurado. Tem um outro tipo também que eu já mostro para vocês. Tem o cristal catedral, que esse é muito legal de ver, ó. Ele é uma base só. Se você olhar de cima, você vê só os 6 lados. Ele é só uma base, né? E ele tem várias pontas que crescem nessa mesma base, tá bom? Esse é o cristal catedral, desculpa. E esse aqui é o cristal cetro, que é o último que eu vou passar por cima para as pessoas que não conhecem, nunca ouviram falar. O cristal cetro, ele tem um formato de cogumelo, né? E ele traz a essência do masculino, que a gente já entra nele também. Tá bom, queridos? Ó, tem mais um facinho de ver aqui, que é o cristal janela, que ele precisa ter esse losango perfeito, tá? Então vamos ficar com essa imagem, gente, para a gente entrar nessa história da perfeição e da simetria. Um cristal mestre, por exemplo, o janela que está aí, ele precisa ter um losango perfeito, tá? Ele não pode ter um losango que, tipo, uma facezinha, né, um ladozinho, ele foi um pouquinho maior, ele fica meio torto. Ele tem que ser 100% simétrico, porque ele é um cristal mestre. A gente não quer alguém que está chegando lá, a gente não quer um discípulo, a gente quer o mestre. Tá bom? Então, nessas formas, né, geométricas, é muito importante que a gente queira, que a gente escolha, que a gente espere chegar ao cristal mestre de verdade, para a gente ter a potência dele, né? Inclusive, tem gente que pergunta para mim, fala, Edu, tem cristal mestre que é mais importante do que outro? Não, não tem, gente. Né? Não tem como a gente falar que alguma profissão no mundo é mais importante do que a outra, que uma pessoa é mais importante que a outra. Todos temos funções distintas e cada um no seu lugar, tá bom? A gente já falou um pouco disso em outras lives e eu não vou entrar. Vamos aprofundar um pouquinho? Vamos entrar nas reflexões, né, que a gente entra, que é onde a gente realmente aprende, que isso que eu falei para vocês é só para contextualizar, para que a gente não fique perdido, né, dentre as pessoas que não estudaram ainda a fundo, não fiquem perdidas, tá? Então o primeiro cristal que eu vou falar, por que eu vou falar dele? Não ia falar dele no começo, aí minha grande amiga Aninha, que talvez ela esteja aqui ouvindo a gente, eu acho que tá, ela me falou de uma experiência dela com o cristal Phantom, né?
que é esse tipo de cristal que eu mostrei uma outra foto e agora tem essa imagem. O cristal Phantom, gente, o que ele é? Ele é um cristal que dentro do processo de crescimento dele natural, dentro da natureza, né? Porque é lá dentro, né, isso muda, porque o que todos os geólogos explicam, que o cristal, quando ele sai desse meio, ele não cresce mais. Tá? Inclusive o Vicente, outro dia, estava me falando lá de Diamantina, que hoje, né, pelos estudos geológicos, os cristais eles não crescem mais na nossa era. Né? As condições, hoje em dia, eles não estão mais crescendo. O que tem. Só que tem muito, né, gente? Então relaxa. Mas depois a gente entra nisso, não vamos entrar nessa brincadeira agora. Então o cristal Phantom, quem é ele? Ele é o cristal que ao longo do seu crescimento ele deixou marcas, né? Por alguma inclusão, por alguma coisa, ele ficou com essas marcas do próprio crescimento dele, né? Assim como tem nessa imagem e como a gente tem também nessa outra imagem que eu já mostrei. Aqui é um cristal original, tá bom? E o que o Phantom ele tem para ensinar para a gente, né? E por que ele seria tão importante agora? Porque o cristal Phantom, eu acredito que no momento que a gente vive hoje, né, um momento de quarentena, um momento de reclusão, todo mundo fala, eu não sei se vocês já repararam, mas todo mundo fala de todos os níveis, eles falam, depois disso o mundo vai ser diferente. Depois disso, as pessoas vão mudar. Depois disso, nada vai ser como era antes. Só que ninguém sabe como. Mas isso é uma percepção interna de todo mundo. Por quê? Porque a gente está vivendo uma grande finalização e um grande início de um novo ciclo. Qual? Ninguém sabe. Mas todo grande marco na humanidade gera depois grandes mudanças. E o cristal Phantom, ele vem ensinar justamente esses ciclos, né? Esses pontos que ficaram marcados dentro de cada um de nós, ou no caso dentro dele, que são pontos-chave onde por algum motivo aquilo ficou marcado, por algum motivo aquilo deixou uma cicatriz, né? Ou deixou uma grande marca, que não precisa ser só uma coisa ruim. Então, o cristal Phantom, ele ensina sobre os ciclos, né? Ele ensina sobre as oitavas, ele ensina a gente a entender como dar o próximo passo, como se abrir para entender que um ciclo está acabando e um outro está crescendo, está nascendo. Agora, isso é só bonitinho quando a gente fala externamente. Quando a gente olha para dentro, o que a gente pode utilizar para isso? A gente teve a live com o Jorge outro dia e muita gente fala disso. A gente está tendo uma grande chance de grandes mudanças internas nessa quarentena, né? Umas mudanças muito profundas. Então, alguns estão tendo a chance aliás, alguns estão pegando essa chance e alguns não estão, né? Mas aqueles que estiverem entendendo que estão em grandes processos internos de medo, de trauma, de raiva, de coisas familiares e tudo mais, podem ter a chance, se quiserem trabalhar com esse cristal ou trazer essa energia, às vezes só com uma foto dele atrás do celular, essa energia já começa a vir, tá? Não precisa ter só o cristal físico, né? O Jorge fala muito disso, de você utilizar o cristal pela vibração, apenas se você não tiver ele físico, isso é uma coisa muito legal. Então dá sim para você pegar alguma imagem de um Phantom, colocar na tela do celular, né? E aí ficar olhando para ela, meditando sobre ela. Então, ele pode ajudar a gente a entender, né, como a gente fazer essa transição, né? Como a gente ir para um outro patamar interno e externo, como a gente pode chegar num outro nível, né, de conhecimento, de evolução, através dessa grande dificuldade que muitos de nós estamos vivendo, de uma grande mudança interna, tá bom? Então o Phantom, ele vem ensinar isso. Eu queria falar para vocês um outro ensinamento do Phantom, que eu até fui assistir o meu curso, módulo 3, né, ontem de novo, porque eu lembro que quando eu dei esse curso, que eu gravei esse curso, eu tinha acabado de ter um grande insight com o cristal Phantom. Né, e eu falei, não, deixa eu ouvir de novo, porque eu lembro que saiu tão bem, assim, foi uma coisa que foi, então, para quem não fez esse curso ainda, né, eu lembro que foi através do cristal Phantom que eu aprendi a diferença do aprendizado e da evolução pelo amor e pela dor. A gente tem uma frase meio pronta, enquanto sociedade, de que a gente aprende pela dor, né? Que inclusive é o que estamos aprendendo enquanto humanidade hoje em dia, pela dor, é pela reclusão, é pela obrigação de olhar para dentro. Mas o cristal Phantom, ele vem ensinar, através do mestre dos ciclos, né, que ele é, dos ciclos de crescimento, que existe também o crescimento pelo amor.
né? Só que o crescimento pelo amor, ele exige que você entenda e perceba os sinais antes deles estarem concretizados no nível físico. Ou seja, antes da água bater na bunda, né? Mudar quando o time está ganhando. Ou seja, você está num fluxo, a coisa está perfeita, está tudo encaminhado, e aí você, através de vem um sinal aqui, fala, não, mas agora acho que tá na hora de mudar isso. Aí vem o ego e fala, não, mas pô, tá tudo tão bem, por que eu vou mudar agora? Aí vem outra coisa e fala, tá na hora de mudar isso. Você fala, puta, será? Não, mas tá tudo bem, vou mudar pra quê? Né? Aí vem a terceira, e aí você não ouve. Só que a gente não ouve a terceira, a quarta, a 15ª, né? E aí na 16ª a vida vem, chapuleta na orelha e fala, agora vai mudar. Aí vem, às vezes vem uma doença, perde emprego, quarentena, recessão, vem um monte de coisa. Por quê? Porque a vida ela pede um fluxo, nós fazemos parte de um fluxo. Se você quiser ir contra o fluxo, que nem eu sempre falo lá do Uê, do Larimar, o problema é seu. Mas vai ter que penar muito para conseguir andar 2 passos, né? E quando a gente vai com o fluxo, você deixa o barquinho lá e ele te leva, né? E aí você fica só no leme ali, direita, esquerda, de boa, meio que surfando nas ondas do rio, é muito mais legal. Então eu queria colocar isso por quê? Porque a gente pode tirar da nossa mente que os aprendizados eles têm que ser pela dor. Sim, a dor tem sua função, sim, a dor faz crescer, com certeza absoluta. Mas existe um aprendizado pelo amor, e se a gente quiser aprender sobre isso, o Cristal Phantom pode ajudar muito a gente, e aí a gente vai aprender a mexer no time ganhando, né? E aí o time vai continuar ganhando, né? Ou vocês conhecem algum time que ficou ganhando ad eterno? Não, uma hora cai, né? Uma hora cai porque às vezes acha que tá bom demais e aí o outro time já entendeu como o outro joga e vai lá e ganha dele, né? Então a gente tem que estar sempre fazendo essas... Não é tem que, né? Mas a gente pode fazer esse aprendizado se a gente quiser. Tá bom? E falando disso tudo, né, com relação a esses momentos de aprendizado, porque a gente tem que ir um pouquinho mais profundo, a gente vai entrar no Cristal 2 que eu me propus a falar hoje, que é o autocurado. E antes de entrar nele propriamente dito, eu vou só lembrar, eu acabei de mostrar outra foto, né, para quem não pegou vai ficar gravada a live, e eu vou, agora eu aprendi a colocar no YouTube, ela vai entrar no YouTube também. A gente tem o autocurado, que é quando o cristal quebra, tem um aqui, quebra e se recristaliza, né? E a gente tem um autocurado que ele quebra às vezes, né, no meio, assim, eu vou voltar a minha imagem para ficar maior, ele tá na natureza, ele trinca no meio, por algum motivo, e ele recristaliza, só que quase sempre meio tortinho. Se vocês olharem aqui, ó, meio tortinho, entendeu? Esse é o outro tipo de cristal, o cristal autocurado que eu falei no post de ontem, que algumas pessoas perguntaram, mas qual é? Eu não conheço. Então existem esses 2 tipos. Né? E é um cristal que é o quê? Ele ensina, esse cristal é muito fácil de falar, porque ele ensina justamente sobre o poder da autocura, né? É aquela história que eu falo sempre, né? A cura ela tá dentro, a cura ela não tá fora, né? Será que agora a grande cura da humanidade, ela tá só numa vacina ou num remédio que vai vir para o coronavírus? Ou será que a grande cura é a reforma interna, que todos nós estamos tendo a chance de fazer agora? Né? Eu estava falando com a Adri outro dia, né, Adri? Sobre como, pra mim, desde o dia 18 de março, que foi o dia que eu vim pra cá, que foi muito intenso pra mim, passei um grande medo, né, de ficar longe da minha família, porque a balsa aqui na ilha ia fechar, né, então foi um processo muito intenso ali, que durou quinta, sexta, sábado e domingo, né, desde lá, todo dia nas minhas meditações, algum aspecto meu, né, de cura, tá vindo à tona. E eu só peço isso, eu só rezo para isso. Agora eu tenho tempo, eu acordo 5h30, às vezes eu acordo 4, às vezes eu acordo 6, né, e a vida me acorda, não sou eu, né, eu acordo e aí medito, sei lá, meia hora, uma hora e meia, não importa. Mas o que importa é que a tônica principal é limpeza interna, limpeza interna, limpeza interna, sai tudo, porque quanto mais sair, mais eu dou espaço para o meu eu real tomar conta disso tudo e deixar com que a minha vida possa realmente caminhar. E é isso que o cristal autocurado ele faz, ele fala, tá dentro, né? Tá dentro, porque quando você entende isso, não importa o cenário que você vive externamente, você vai estar sempre bem, né? Bem no sentido de encaminhado, porque você entende que não importa mais você ficar brigando com as pessoas, com o presidente, com a sua mãe, com a sua história, com o seu pé que virou para a direita e não para a esquerda, a culpa não cai de fora, a culpa é sempre de dentro. Né? E aí, lógico, para terapeutas e clientes de terapeutas, é um cristal também muito importante. Primeiro, para os terapeutas que acham que cura os pacientes, né? Os clientes. Ah, não, eu curei. Você não curou nada. Né? As pessoas falam, nossa, Du, obrigado, você curou. Eu não curei ninguém.
né? A gente só ajuda a pessoa a se curar. Se a pessoa não quiser curar, se ela não tiver com vontade de olhar para dentro de si, ela não vai sair do lugar. Você pode ser Jesus, Buda, o Papa, quem você quiser, não vai mudar nada. Então, nós podemos sim, enquanto terapeutas, ter méritos de estudo, de ajudar, de encaminhar, mas a cura real ela é sempre de dentro. Não existe alguém curar alguém de fora. Tá? Então isso esse cristal ele pode ser usado para o terapeuta que acha que cura, para ele entender que ele é uma ferramenta de cura para outra pessoa, né? Ou seja, a outra pessoa te utiliza enquanto ferramenta para se curar, e a pessoa que está querendo se curar e estiver no processo de querer aprofundar mais, entender como que ela pode, ou qual aspecto dentro dela que ela pode trazer, que ela pode trabalhar para ela poder realmente fazer o processo de autocura. É um cristal incrível. O que eu já usei desse cristal, gente, não é brincadeira. Inclusive eu vendi um esses dias, né? Até o de ontem, na verdade, que é catedral com o autocurado embaixo. Aquele cristal foi meu durante um tempo. Eu li à noite ele com ele no meio do peito aqui, lendo meus livrinhos à noite. Tá bom? É um cristal incrível, gente. Então, depois dele, eu me propus a falar aqui que eu fiz... Dessa vez eu fiz um roteirinho, né? Porque eu precisava dele. Deixa eu só ver uma coisa aqui, gente. Achei as minhas perguntas. O próximo é o Starseed, né? Por que eu peguei o Starseed, gente? Porque ele brotou esses dias. Eu não sei se vocês todos acompanharam. Deixa eu ver se eu tenho uma outra imagem melhor dele aqui. Né? Esses dias chegou um lote para mim de mais de 15 Starseeds ao mesmo tempo. Foi um lote que eu comprei de uma pessoa no escuro. E chegou aqui, tinha um monte. Eu fiz um elixir e eu estou num processo com ele também. Então, para quem não conhece, né, vamos fazer um aspas rapidinho, né? O estudo dos cristais mestres, ele teve origem, pelo menos até onde eu conheço, com a Katrina Rafael, nos Estados Unidos, lá nos livros dela são de 87. Tá? Então, quem quer estudar com cristal mestre na origem, leia os livros da Katrina Rafael. Tá bom? Mas esse cristalzinho aqui não é um dos originais sintonizados por ela, ele veio depois. Esse aqui eu aprendi, foi uma amiga que me indicou num livro da Judy Hall chamado Nuevos Cristales e Pedras Curativas, não sei falar espanhol, vocês perceberam, Novos Cristais e Pedras Curativas em português, e é um cristal que desde então eu me sintonizei e eu amo esse cristal. Como que a gente identifica ele? Se vocês olharem na foto aí, bem nessa faixa do meio, tem um monte de tracinhos, assim, que os de cima são maiores, você consegue ver, parece uma estrela cadente. Ele é um pouco maior na ponta e fica uma caudinha assim, tá? Ele tem essas marcas em um lado, aí o lado, né, logo ao lado não tem, aí no outro tem, no outro não tem, no outro tem, no outro não tem. Então você tem que ter em um lado sim, um lado não, um lado sim, um lado não, um lado sim, um lado não. É um cristal que também não é tão fácil de achar. Eu gosto de usar eles quando eles são bem puros, bem, né, aqui, ó, por exemplo, é um cristal Mestre Starseed, desse lote que chegou, eu tô com 2 aqui, eu gosto dos mais puros, tá bom? E o Starseed, gente, eu acho muito legal porque a gente tem 2 aspectos dele, né? Primeiro, o aspecto que eu falo que é meio fantasia, né? Desculpa, não é esse termo, mas que é o termo meio que tá um pouco deturpado na minha opinião, que eu escrevi sobre ele outro dia, mas eu queria falar com mais propriedade. Que ele é o cristal, teoricamente, que conecta com as Star Children, né? Que seriam as crianças estrelares, que seria um grande estudo sobre crianças índigo, criança cristal, criança violeta, criança... né? Vamos lá. Primeiro, não sou contra esse estudo e não acho que ele seja mentiroso. Mas eu acho que esse estudo gerou muito ego para os pais, né? E muita pressão para as crianças. Tá? Então, o que seria isso para quem nunca ouviu falar? Seriam crianças que vieram desde... Crianças, né? Tipo, o ano que isso começou foi 87, o ano que eu nasci. Eu sei que eu sou uma criança ainda, mas eu não sou tão criança ainda, tenho 33 anos. Mas seria desde essa época que viriam crianças, almas mais evoluídas para começar a fazer uma transição no planeta e tudo mais. E aí, depois das índigos vieram a cristal, depois a cristal violeta e assim vai. Só que, gente,
isso começa a gerar uma coisa, primeiro, alguns pais ficam endeusando os seus filhos. Ah, não, olha, é um cristalzinho. Não, olha, é um índigo, é não sei o que lá. E aí o moleque lá tá precisando de um não, né? Não tapa na orelha, porque eu não acho que a gente tem que bater em criança, mas aquela coisa tipo de pôr limite ali, de ter uma coisa errada, de estar fazendo uma birra, e os pais confundem, às vezes, uma fase de uma criança que precisa de não, que precisa de colo, que precisa de um monte de coisa, com ele é especial. Ele tem isso, ninguém entende ele. Eu tive um caso bem grave de uma criança assim, que o caso foi exatamente esse, uma doença grave que a criança tinha, e aí foi numa pseudo-especialista disso, e a pessoa falou, ela tem isso porque ela é uma criança cristal e ela não se adapta aqui. E aí a gente entrou num processo profundo e viu que ela fez aquilo ali porque ela teve um profundo abandono pela mamãezinha dela, que não queria olhar isso e queria achar que ela era cristal. Gente, isso é muito sério, muito sério. Tá? Então eu falo isso porque, na minha opinião, joguem esses nomes fora, mas peguem a essência. Para mim, todas as crianças que nascem hoje já estão nessa mesma frequência mais high do que a gente. Então vamos tratá-las como crianças normais, colocando limites, mas lógico, desenvolvendo o nosso sistema de estudo, desenvolvendo uma escuta mais próxima, respeitando essas crianças, sempre falando a verdade. Essas crianças, se você não fala a verdade, acabou, ela nunca mais te ouve, né, dentro de um espaço de tempo. Então existem muitas coisas que a gente tem que aprender sim a respeitar, mas entendendo que elas ainda estão num nível, né, elas são crianças ainda, elas ainda precisam de pai, ainda precisam de mãe, precisa de colo, precisa de limite, precisa de tudo, tá bom? Mas esse cristal, voltando ao Starseed, ele vai ajudar muito tanto os pais dessas crianças, quanto também as crianças a se adaptarem. Qual criança? Todas. Ah, então eu não preciso ver se a filha da minha amiga é índigo ou cristal? Não. Qualquer criança que nasce, se você estiver com vontade de dar um cristal Starseed, é incrível, porque vai ajudar essa criança a ter uma facilidade maior de expressar o que a alma dela quer que ela seja aqui. Tá bom? Que é o que as novas gerações, graças a Deus, estão já fazendo, entendeu? A minha filha, quando cresceu, ela ganhou. Então ela tem aquele kitzinho de cristais para crianças, que é Mangano Calcita, Agatha Blue Lace, e Angelita, deu branco aqui, né, com o Starseed, tá bom? Eu acho esse kit incrível. E para nós, né, adultos, que não estamos falando enquanto pai e mãe, né, estamos falando enquanto seres humanos que estamos evoluindo aqui na Terra, o Starseed é incrível justamente porque ele ajuda a gente nessa adaptação, né? Porque qual é a história dele? Seria uma consciência que teoricamente veio de fora. Gente, vir de fora não quer dizer que você precisa vir das Pleiades, de Órion, de Sirius, de não sei o que lá. Acho o estudo legal, acho que a gente tem que tomar muito cuidado com esse estudo. Para mim, esse estudo, 95% está deturpado, né? Então 5% eu acredito, eu estudo, já estudei muito isso. Se alguém quiser ler um pouco sobre essa história estelar, e quem gosta disso, vocês sabem que eu vou da ciência para o espiritual. Tem um livro em inglês chamado O Prisma de Lyra, né? The Prism of Lyra. Ele tem 2 partes. A primeira parte só que é importante, a segunda parte eu não achei legal, né, que é um livro incrível para estudar o que aconteceu antes de Terra, para quem quiser estudar essas coisas. Mas voltando, então, quando eu falo que alguém pode ter talvez uma consciência de fora, às vezes é alguém que consegue ter uma consciência com a sua alma, né, uma conexão maior com a alma, ou se sinta um pouco diferente, tem impulsos dentro de si que a vida fala, ou a família não aceita tão bem, né? Eu tô com uma outra pessoa, como eu não conversei com ela sobre isso, eu não posso falar o nome dela, mas que ela tá dentro de um processo desse, né, de se desvencilhar do que a família disse para ela que seria o certo e errado, e uma pessoa mais velha, e ela agora está seguindo o coração dela, está muito feliz por isso. Então, quando a gente precisa de uma adaptação, né, dos impulsos da alma, do que a nossa essência, que pausou, voltou, né? Acho que sim. Você sempre falou que você não queria fazer vídeo, que você não ia atender online, ou que era muito difícil, e mais um monte de outras coisas. Aí veio a vida e falou, não, agora você tem que fazer. E eu tô agora me readaptando, me recriando dentro disso que pedem, tá bom? Então é isso, deixa eu só pôr os comentários de novo. Gente, vocês estão me ouvindo bem? Porque caiu a conexão. Se alguém puder fazer um joinha, eu acho que as pessoas estão voltando a entrar, então eu acho que está tudo bem, né? Eu vou continuar aqui nos Cristais Mestres, que agora a mulherada vai adorar, que é
Pausou, eu vi que ele pausou. Vocês ouviram sobre o Star City? Tudo bem, né? Legal, obrigado, gente. É porque ele pausou uns segundinhos aqui. Eu queria entender se tá tudo bem. Então, ótimo. Eu vou parar os comentários de novo, né? E aí no finalzinho eu volto, tá bom? Então, vamos lá, gente. O próximo cristal que todo mundo, né, me pergunta sempre, o nosso público, né, o meu público no geral, ele é de uma maioria feminina, mas a gente vai falar agora dos dois cristais em termos de polos, né, masculino e feminino. Eu estou olhando o relógio aqui para não me perder muito, mas eu acho que é legal a gente ir fundo e depois a gente responde algumas perguntas. Então, cristal Ísis e cristal cetro, né, para quem conhece, né, vamos voltar rapidinho para quem entrou agora. Cristal Ísis é um cristal que ele precisa ter um pentágono, que as duas arestas de baixo elas são geralmente menores. Outro dia a Tanise do Havaí, né, nossa teacher, ela mostrou um Ísis com essas duas faces de baixo bem maiores, mas eles eram perfeitos, era uma energia incrível, muito, muito raro de ver, mas a grande maioria é assim. E a gente tem também o cristal cetro, que trabalha a energia do masculino, tá bom? Então, antes da gente entrar em cristal Ísis e cetro, gente, vamos lembrar que masculino e feminino são polaridades primordiais, né? Quem estuda um pouquinho mais dessa questão da manifestação de Deus, né, ele expõe, né? Antes de tudo existia, seria pelo hinduísmo para Brahman, né? Seria antes um não Deus, né? Uma coisa assim, uma não manifestação. A gente nem entende o que é isso. Quando começou a se manifestar o universo, a gente, Deus, né, ele é uma unidade, ele não é dual. Muita gente fala, mas Deus é dual. Não, Deus não é dual, Deus é uno. Né? Deus é o equilíbrio perfeito, ele é a fusão perfeita do que a gente nem conhece, né? Porque até o taoísmo fala muito, né? O Tao seria o equilíbrio entre esses dois lados, né? Ele fala o Tao, que a gente tenta falar sobre o Tao, já não é mais o Tao, porque o Tao, que seria Deus, né? Seria isso que essa unidade não é nem expressável, não sei nem se existe esse termo, desculpa, né? Mas esse Deus, ao se manifestar, ao criar o mundo da manifestação, que ainda não é nem material, né, mas está em outros níveis, ele se expressa através da dualidade primordial, masculino e feminino. E aí tudo que vai se expressar no universo sempre vai ter dois polos. Tudo, não existe. Vocês já pararam para pensar por que a gente tem dois olhos? Olha essa imagem, que legal. Duas mãos, dois olhos, duas orelhas, dois buraquinhos de nariz, a boca é uma só, aí não sei porquê. Aí você pergunta para ele. É muito interessante, né, gente? Se a gente for estudar um pouquinho de dualidade, a gente fica louco primeiro, né? Porque você entra lá para Hermes, né, que ele fala, tudo é dual, né? Nada é absoluto e não existe uma verdade que não tenha um contraposto também verdadeiro, só que eles são antagônicos, né? Ou seja, todos os paradoxos, eles são reconciliáveis, né? Ou seja, você fica meio doido, né? Quem quiser estudar isso, assista o vídeo da Lucilena Galvão, que eu falo sempre dela, sobre as 7 leis espirituais do universo, alguma coisa assim, né? Ou o Caibalion, né? Lá esse ser que é um sábio egípcio, ele explicava sobre isso. Então ali você entende, é muito legal, gente, estudar isso, e melhor do que pegar o livrinho é assistir os vídeos dela, né? Porque ela explica uma coisa que você lê um livrinho ali pequenininho, ela fez 15 palestras, cada uma de 1 hora, mas ela tem uma palestra de meia horinha onde ela resume tudo para você ver se você gosta. Chama Lucilena Galvão, tá no YouTube, e as 7 leis espirituais do universo, as 7 leis do universo, e aí depois o Caibalion, tá? Eu sempre falo do Caibalion. Então, legal. Se a gente entende, então, que temos que essa dualidade faz parte de todos nós, chegando no corpo humano, né, Deus criou, então, um ser, né, que existem outros seres, né, mas nós, que tem essas duas polaridades enquanto princípio. Então, a gente tem os homens com a polaridade masculina mais forte e a gente tem as mulheres com a polaridade feminina mais forte. Mas assim como Jung falava, todos nós temos o ânimo, acho que é ânimos e ânima, né? Então, ou seja, todos os homens têm o seu lado feminino e todas as mulheres têm o seu lado masculino. Isso é importantíssimo a gente entender, porque senão a gente entra nessas coisas que eu não vou entrar. Outro dia uma conhecida me falou um termo muito interessante, mas eu não posso usar para a gente não causar coisas ruins, mas que seriam os dois opostos do machismo e do feminismo.
Tá? Lógico, como são opostos e são polos, lógico que eles estão desequilibrados, porque o equilíbrio é sempre o meio e é o equilíbrio dos dois. Então, quando a gente traz para o princípio feminino e masculino, a gente vai entender que o cristal Ísis, a gente volta para ele, que é o pentágono, ele é a representação do poder da energia do feminino, que ela exatamente tem a mesma importância que a energia do masculino. Afinal, uma não vive sem a outra, elas estão grudadas, gente. É aquela coisa do Tao. O Tao é aquele símbolo do Yin e do Yang. O preto é o Yin e o branco é o Yang. E quando você tem, né, aquela curvinha assim que ela aumenta, no máximo do Yin, ou seja, quando você tem muita energia do feminino, dentro dela nasce o masculino. E aí inverte o polo, aí começa a crescer o masculino e aí inverte. E esses são os ciclos que a gente fica rodando para infinitamente. Então, ou seja, não tem como a gente colocar que um lado é melhor do que o outro. Mas uma mulher que nasceu com uma energia mais feminina, porque essa é a natureza dela, muitas vezes ela pode precisar de uma ajuda para poder se conectar com essa energia, com esse empoderamento do feminino, porque ela pode, por diversos motivos, ter se distanciado disso. Né? Ela pode ter tido um pai que repreendeu muito, uma sociedade que não deixou ela ser o que ela era, ela pode ter sofrido algum abuso, ela pode ter sofrido algum bullying, ela pode ter, sei lá, vivido milhões de coisas onde esse feminino, não importa qual expressão, se seja da dona de casa, se seja da executiva, se seja da espiritual, se seja da curandeira, da bruxa, da loba, o que vocês quiserem, gente, é que é tudo junto. O arquétipo, o Ísis, ele vai pegar todos, porque o Ísis o arquétipo, Ísis vem o termo é egípcio, mas é só uma conexão que alguém fez, utilizou o arquétipo egípcio. Mas você pode usar Nossa Senhora, você pode usar a Grande Mãe, você pode usar o que você quiser, porque é o princípio do feminino, né, que abarca tudo. Então, quando a mulher, o homem também pode, Edu, pode usar esse cristal, mas para ser bem sincero, né, é muito raro eu utilizar, né, o Ísis para o homem. Se eu precisar trabalhar uma energia feminina com algum homem, geralmente eu prefiro trabalhar com crisocola, né, que é uma energia feminina, mas ela tem um traçozinho ali um pouco mais masculino, ela não é tão docezinha, ela não é tão... E não é também tão deusa, entendeu? Porque Ísis é deusa, né? É a deusa mesmo, aquela coisa bem do feminino sagrado, é muito, muito, muito legal. Então o Ísis é o cristal que vai ajudar cada mulher a se reconectar com a sua expressão enquanto mulher. Quem ela é, né? Não importa, gente, eu falo, não importa o que ela é. O que importa é que ela seja o que ela é. Grande parte das doenças do feminino, ela vem por esse desalinhamento. Ah, não, disseram que eu tenho que ser livre, eu tenho que, sei lá, fazer tal coisa. Não, disseram que eu tenho que ganhar dinheiro. Não, disseram que eu tenho que me mostrar nua. Não, disseram que eu tenho que ser dono de casa. Não, disseram que eu tenho que ser espiritual e negar o sexo. Não, gente, não disseram nada. Você tem que achar dentro. Né? O que fizer sentido para você, aí sim vai haver um alinhamento e todo o corpo se realinha. Então é um cristal que ele ajuda a trazer essa força de ser no feminino. E o ser no feminino é diferente do ser no masculino. E hoje em dia tem muita mulher por causa dessa mudança de polo, né, do feminino, aliás, do masculino para o feminino, que está se desenvolvendo com características masculinas para conseguir, teoricamente, um espaço na vida. E aí gera um monte de doença. Porque cresce enquanto homem, não enquanto mulher. Mas dá para chegar no mesmo nível, ou às vezes muito além, se ela, aliás, com certeza muito além, se ela se conectar com o princípio feminino dela, que é o único e exclusivo dela, que da amiga também não é e da mãe também não. Tá bom? A gente vai longe, né? Mas eu tô olhando meu tempo aqui. Eu vou deixar poucas perguntas hoje, desculpa, mas vamos que vamos. E o princípio do masculino, gente, é a mesma coisa, né? Os homens hoje em dia, eles estão num processo também de mudança, né? A gente vem sim de um patriarcado, a gente vem sim, né, dessa última onda, porque antes desse patriarcado já houve matriarcado, né? Não se esqueçam disso. Isso é uma coisa cíclica que a gente vem, né, nessa roda de samsara maluca que a gente vive. Então, neste último patriarcado, né, que a gente está agora começando a lutar para sair todos nós, muitos homens também estão mudando, né? Existem aqueles que ainda são aquela coisa bem grotesca ainda, bem viking, né, que eu brinco no mau sentido do viking, porque o viking tem um lado muito bom também, assim como todas as culturas, aquela coisa bem bruta, aquela coisa bem selvagem, aquela coisa bem do comedor, do carro, do dinheiro, da matéria, né, e a mulher faz o que eu mando, mas tem milhões de homens também já despertando para isso tudo, né?
E aí, qual é o masculino equilibrado, né? Porque eu falo muito em curso, né? O homem que diz que ele é bom, que ele faz, que ele come, que ele tal, que ele precisa mostrar, blá blá blá, é um homem extremamente fraco. Extremamente fraco. Porque quem é não precisa mostrar. Quem precisa mostrar é porque não é, tá bom? Então, se não precisa muito desse cristal, entendeu? Ao mesmo tempo, existem também muitos homens hoje em dia, né? Até eu acho que por essa mudança de sociedade e tudo mais, que eles nascem às vezes mais sensíveis, né? Que eles nascem com um olhar em relação a esse masculino anterior meio grosseiro e não faz sentido. Ele fala, cara, sério? Tipo, como assim, né? Que coisa mais idiota, né? Só que às vezes a hora que ele vai se colocar enquanto homem mais sensível, vai lá, não é gay, né? Nada contra, mas aí confunde, eu confundo uma opção sexual que não tem nada a ver com o que a gente está falando agora, né, com o que ele é de verdade. Aí dá tilt no menino, ele não sabe o que ele é, o que ele não é, e assim vai um monte de coisas, entendeu? Então, graças a Deus a gente está mudando muito hoje em dia, essa questão também de homossexualidade, que eu não vou nem entrar, hoje em dia o pessoal já aceita, está tudo muito mais fácil, ótimo, mas também não é isso que a gente está falando agora, mas em termos de profissões, né, hoje em dia o homem, que é o cara, ele não é mais só o que ele ganha milhões de dólares, ou só o médico, ou só o advogado, ou só o musculoso, mas existem muitas e muitas pessoas que estão num tilt muito grande. Eu atendo vários homens que foram crescidos nesse masculino de eu tenho que ser o bonito, o comedor, o rico e o blá blá blá, 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 aquela coisa bem, né, só da matéria, e que internamente tem uma essência de flor, lindo, maravilhoso, no sentido de pessoas boas, querendo ajudar o mundo e tudo mais, mas às vezes a sociedade fica puxando eles para trás. Eles vão um pouquinho e volta, e vários deles já falaram, eu sei para onde eu tenho que ir, mas eu ainda não consigo. Não consigo ter força de contra essa minha estrutura de amigos, né? E aí, com o tempo, a gente vai. E o cristal cetro é um cristal incrível para isso. Incrível para isso, porque é um cristal que vai ajudar esse homem a falar, eu sou o que eu sou, gente. Né? Não importa, né? Você quer, você não quer, você não quer. Se você não quiser, não olha, né? E assim a gente vai, tá bom? E lembrem-se, né, que quando a gente trabalha bem em um polo, Bruce Helena fala isso, né, numa palestra dela, quando a gente trabalha muito bem um polo, o outro naturalmente se equilibra, né? Porque é mais ou menos assim, como o masculino e o feminino eles são indissociáveis dentro da gente, eles ficam numa dança, né, de um lado e para o outro para conseguir chegar no equilíbrio. Se um vai e se organiza, o outro vem e fala, uau, mas agora entendi, se você é isso aqui, então é isso aqui que eu preciso ser, né? E aí a gente, trabalhando um lado, naturalmente o outro também pode se reorganizar. É incrível fazer esses trabalhos. Aí com certeza alguém pensou, posso usar um cristal cetro na mão direita e um Isis na esquerda para meditar? Lógico. Aí os usos, gente, vocês podem utilizar da maneira que vocês quiserem. Tá? Eu vou entrar agora em algumas perguntinhas, mas eu já vou emendar em uma que me veio à cabeça agora, que as pessoas me perguntam, né? Como que eu utilizo o cristal mestre, né? Você falou um monte de coisa deles, e aí, o que eu faço com esse ser? Tá? Em maca, a gente pode, as pessoas que já fizeram meus cursos, a gente pode utilizar sobre os chakras, se for preciso, mas geralmente cristal mestre a gente acha um, depois acha dois, demora até ter tipo um kit de quartzo cetro, eu consegui o ano passado, entendeu? Então, tipo, depois de 17 anos, 16 anos buscando, então não é tão simples assim, tá bom? Então, se você tiver um apenas dentro de uma disposição, ou você pode colocar no chakra que você acha, mas eu sempre fiz o quê? Eu sempre pus o cristal no meio dos pés, tá? Com a ponta virada para a pessoa, tá bom? A gente pode meditar com eles, que é um jeito incrível. Eu fiz uma hoje de manhã incrível com um cristal autocurado. A gente pode dormir com ele debaixo do travesseiro, que foi esse mesmo que eu dormi hoje. Né? A gente pode fazer elixir, desde que sejam cristais de quartzo bem limpinhos. Né? O quartzo cetro, ele tem esse que eu mostrei para vocês, ele tem umas inclusões, meio marrom e tal. Esse cristal não é legal de colocar na água, porque ele vai soltar um monte de coisa. Mas se você achar um cetro bem cristalizado, bem branquinho, esse aí pode pôr na água. Eu fiz agora de Star Seed, então dá para fazer elixir de cristal mestre, sim. Lembra que ele é um cristal mestre, a intensidade dele é muito forte. Lembra que dos cristais de quartzo normais, sei lá, 100%, né, 1% ou 2% se cristaliza nessa perfeição. Por isso que eles precisam ser, inclusive, simétricos e perfeitos. Aí veio alguém, eu estou pegando de cabeça antes de começar a ler, e falou, mas eles têm que ser naturais? Os polidos, eles servem? Todos
os cristais que tiverem todas essas faces, né, assim como o transmissor, o canalizador, o down. O down é um cristal que ele tem, né, que ele precisa ter nas faces deles em cima, ó, 7 lados, 3 lados, 7 lados, 3 lados, 7 lados e 3 lados. Esse cristal aqui, isso aqui é uma vista de cima do cristal, tá, gente? Esse cristal aqui, ele é o mais, eu vou dizer, foi o termo que utilizaram, né, falsificado. Na verdade, não é uma falsificação, é uma lapidação, tá? Que você encontra muito down lapidado. Funciona? É igual? Lógico que não, né? Porque imagina um cristal que está ali há milhões de anos, crescendo num formato que representa a perfeição da unidade, né? Porque 7 mais 3 mais 7 mais 3 mais 7 mais 3, 28, eu sei que no final dá 3, e o 3 ele é a trindade, né? Que é o 3 mais 0 é 3, que é a trindade espiritual. Então ele é um cristal de muita conexão, um cristal incrível, 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 incrível. Então é um cristal que ele sim tem muitos lapidados e não serve. Tá? Outro dia até eu estava na loja lá e chegou o cara da loja, que é meu amigo. Não, outro dia veio alguém aí e queria achar um quartzo fumê rutilado down. Aí eu olhei pra ele e falei, lógico que não existe. Não achou, eu falei, lapidado, né? Ele falou, eu falei, pô, mas como assim? Né? Não dá pra você ter um cristal down lapidado, entendeu? Então tem gente que pode ter outras opiniões, essa é a minha, essa era do Duncan, e acho que vocês entenderam o porquê. Mestre é mestre, ele tem que nascer pela natureza, pela consciência da natureza que a tudo cria, né, nessa perfeição. Por isso que ele é o mestre, por isso que ele é difícil. A gente, na nossa ânsia de querer logo as pedras, a gente, não, tudo bem, dá. Não dá. Tá bom? Desculpa eu ser chato, mas é assim que funciona. Pelo menos esse é o meu ponto de vista. Se você achar que é outro, também fique à vontade. Então, o cristal ele tem que ser natural. Os únicos que dá pra gente utilizar os polidos ou lapidados é quando existe, quando que a gente quer estar dentro. Então, ou seja, um cristal Phantom, ó, esse aqui, ó, ele está dentro. Então, às vezes, você pode fazer um polimento fora dele, mas o que importa é a essência, o que está dentro dele, porque o que importa não é a geometria externa, é o interior. Nesses, sim, dá para a gente utilizar. Não se compara um Phantom natural de um lapidado. O natural é sempre melhor, mas dá para usar. A gente também tem, que eu não falei hoje, o cristal manifestador, que é quando você tem um cristal dentro do outro. Nesse caso, também, se tiver um polido ou lapidado, também dá para utilizar, entendeu? O templo dévico também, que é quando a gente acha alguma imagem dentro do cristal, né, Nath? Eu não sei se você tá aí, mas a Nath acha um monte de baleia dentro de cristal. É uma coisa meio que a gente vê os desenhos, é como se você achasse desenho em nuvens, tá, gente? É de interpretação, sim. É um cristal pessoal, mas é quando a pessoa consegue ver alguma imagem dentro do cristal. Agora que eu lembrei que eu consegui salvar essa imagem aqui, ó, que muita gente vê aqui em cima, para a direita, né, para um lado, uma baleia e para o outro lado, um passarinho tomando água para baixo, assim. Não sei se vocês conseguem ver nessa fraturazinha de cima. Isso é um cristal templo dévico. Esse, no caso, ele é lapidado, é polido, né, na verdade. Ele não teve uma lapidação grande, mas ele teve um polimento. Mas como o que importa para mim é o que está dentro dele e não fora dele, então o templo dévico também pode ser polido. Ok? Aí vem outra pergunta que elas estão vindo na minha mente sozinho, isso é bom porque a gente consegue responder mais rápido. Du, mas dá para eu, um cristal mestre que não é só de cristal de quartzo puro, também a gente considera? Vamos lá, gente. O cristal de quartzo puro, o branco, esse aqui, transparente, ele é a representação da pureza. Tá? Ele é puro, ele é só dois átomos, dois elementos, dois átomos, só oxigênio e silício, tá? E mais nada. E representa justamente a pureza. Dentro desta pureza existe uma cristalização incrível que faz do serzinho uma coisa mais especial ainda. Então não tem como comparar um cristal mestre de cristal de quartzo branco com qualquer outro. Ah, mas eu jogo fora os outros, né? Lógico que não, né? Mas o cristal de quartzo mestre, que a gente vai colocar na primeira faixa, esses são os cristais mestres originais, são os cristais que conectam com o nível mais elevado de todos, são os que eles representam, eles são a materialização de suas mestrias puras e exclusivas, ou seja, o Isis ele é o clássico melhor do feminino, o cetro do masculino, né? O Down da conexão, o Starseed dessa adaptação com outros, e assim vai. Então a gente põe num outro nível os cristais de quartzo mestres brancos, transparentes, esses aqui.
tá? Mas, gente, não quer dizer que se eu achar, por exemplo, um cristal Isis fumê, que nem esse aqui, ele não vai trabalhar. Só que pelas impurezas, são chamadas de impurezas, as inclusões que geram cor ao cristal, né, o cristal ele não vai chegar nessa mesma oitava. Mas, lógico, aí a gente vai unir a característica de um cristal fumê com ísis, uma coisa que talvez de ancoramento, de trabalhar sombra e coisa assim com o ísis. São raros, mas quando alguém vai me perguntar o que comprar, como estudar o mestre, compre de cristal de quartzo branco. Depois que você tiver todos eles de cristal de quartzo branco, tranquilo, e aí se você quiser, se chegar um outro, aí você faz algumas experiências e tudo mais. Não acho que tem que não tem que utilizar, entendeu? Mas acho que o branco ele é muito, muito melhor. E aí, juntando em outra pergunta que me fazem sempre, né? E quando eu tenho duas características de cristal mestre no mesmo cristal? O Duncan, o meu professor, ele dizia para utilizar só uma por vez. Então, vamos supor, eu tenho um cristal que de um lado ele é um elo do tempo, né, que é aquele, eu acho que eu não tenho aqui, que ele é aquele que tem um paralelogramo para um lado e para o outro, e aí numa outra facezinha eu tenho um janela, que é esse aqui, que é o losango, tá? Ele dizia assim, não, então se você quiser utilizar a face janela, você vira ele para você e se conecta só com ele ou só com outro. Legal, ótimo, acho que isso é ok. Mas, gente, na minha experiência, existem cristais que se somam e são incríveis quando a gente dá sim para somar as duas características e conseguir entender o que aquele ser específico, por que ele tem tantas características juntas, né? Tem um que para mim é um... Desculpa falar um puta mestre, mas falei, né? É um cristal Dow, né? É o Dow com Star Seed. Chegou um lote para mim deles, junto, né? Foi quando eu achei, o ano retrasado, um lote de 100 cristais mestres, 100 vieram de uma vez, foi quando eles voltaram para minha vida, bem. E aí eu tenho um kit de 7 cristais Down Star Seed. Gente, a energia daquilo é incrível. Eu usei em uma pessoa até hoje só, né? Que foi um cara muito legal, foi um trabalho, ele veio já para uma questão de conexão, de propósito de vida e tudo mais. Eu falo que ele veio por cima, né, que são pessoas que vêm já numa questão mais existencial e não tanto emocional, né, que é o que é mais comum, emocional e mental e tudo mais. E assim, fizemos um trabalho de alguns meses, foi muito legal, eu usei muito esse cristal com ele, ele foi a única pessoa, eu utilizei nele em mim, e mais nenhuma outra pessoa, e é incrível. Então dá sim, gente, dá sim pra gente utilizar e unir, entender o cristal como a união de dois cristais mestres, mas aí exige com que a gente também estude muito eles para poder conseguir interpretar e entender como que qual é a resultante. A resultante é sempre maior do que a soma das partes, tá bom? Então vamos lá que a gente tem mais alguns minutinhos só, eu vou responder mais uma. Então, inclusive eu já lembrei de uma outra aqui. Alguém me perguntou, eu tenho uma drusa de cristal e dentro dessa drusa tem um cristal mestre, mas os outros não são. E uma outra pessoa perguntou, dá para ter um cristal mestre dentro de uma drusa? Sim, dá para ter, às vezes você tem uma pontinha só, mas... Nesse caso, você faz que nem eu falei da outra coisa de quando você tem dois cristais mestres em um só. Você vai virar esse cristal mestre da drusa para você, e aí você vai utilizar ele, você vai se sintonizar com ele e meditar com essa parte dele. E a Marcela me perguntou se essa drusa com um cristal mestre, eu ainda posso usar ela para limpar outros cristais. Com certeza pode, gente. Gente, acabou. Estamos aqui faltando 1 minuto. Eu abri de novo os comentários, né, para a gente dar um muito obrigadíssimo. Temos aí 1 minuto. Então, eu sei que é rápido, vocês me conhecem, passa voando, é muita coisa, mas eu queria, né, trazer um pouquinho mais, falar um pouquinho mais de cada um deles. De novo, né, muita gente aqui acompanhando isso tudo. Eu fico muito, muito, muito feliz. Acabou, né, Adri? É muito rápido, né? Vou salvar no Insta, vou salvar no YouTube. Agora aprendi com a ajuda de vocês, graças a Deus. Tá bom? Talvez eu até possa pensar em outra. Eu preciso de sugestões para a live da semana que vem. Não sei o tema ainda, eu quero fazer mais uma. Me mandem depois, não escrevam agora que eu vou perder isso daqui.
tá bom? E para quem tinha me ouvido que eu ia dar um curso na semana que vem ao vivo, não vou dar mais. Eu vou gravar ele, então ele ainda deve demorar umas 3 semanas para eu sair. Vai ser um curso de cristais para prosperidade e abundância que vai ficar na Udemy em breve. Gente, 10 segundos, milhões de obrigados de novo. Qualquer dúvida, vocês já sabem aonde me procurar.